Eu me chamo Marcelo Ribeiro, eu sou professor da Univasf, da Universidade Federal do Vale do São Francisco, e nós estamos aqui falando às margens do Rio São Francisco, entre Juazeiro e Petrolina. O John Bowlby, ele foi um psicólogo, psiquiatra, psicanalista, né? E que se dedicou muito ao campo também da pediatria, né? Do John Bowlby, que foi um inglês, né? E teve um interesse muito grande nos fenômenos das crianças que foram abandonadas, ou as crianças que foram órfãs, né? Ou as crianças que foram obrigadas, né, a separar dos seus pais. Então o Bowlby desenvolveu uma série de estudos nesse período da Segunda Guerra, durante a Segunda Guerra Mundial, mas também deu continuidade a seus estudos após a Segunda Guerra Mundial. E o Bowlby ele ficou muito conhecido com a chamada teoria do apego, né? Então, que remete justamente a esse interesse, né, que ele tinha no que diz respeito às relações parentais. E aí o Bowlby ele começou a observar assim, uma série de fenômenos, né, que chamavam a atenção dele, não mais no campo da interação pais e filhos propriamente dito, mas, como eu pontuei, nos fenômenos que emergiam a partir dessa saída, dessa retirada, dessa remoção da criança do seu lar, né, para uma creche ou, enfim, para uma instituição. Então, o que acontecia com essas crianças, né? Então, qual era o impacto disso no seu desenvolvimento, né? Considerando aí os vários contextos. Então, esse foi, digamos assim, um dos campos primordiais do trabalho do Bowlby. Bom, mas assim, do ponto de vista, para a gente tentar situar um pouco o Bowlby, né, no que diz respeito à sua formação, e ainda assim, falando em termos das suas preocupações, né, dos seus interesses enquanto profissional, né, enquanto um prático profissional, mas também como estudioso, um pesquisador, é o seguinte: o Bowlby, como também já pontuado, o Bowlby ele teve uma formação psicanalítica, né, sobretudo da psicanálise britânica, né, por influência da Melanie Klein e da Anna Freud, tá? Mas o Bowlby ele gradativamente ele vai se afastando da psicanálise, ou ele vai se afastando, ou também a psicanálise mais institucionalizada vai afastando ele também. Por quê? Porque o Bowlby ele começa a se interessar mais por aquilo que está acontecendo na vida atual da criança, né? Muito mais do que o seu mundo interior, né? As suas fantasias, né? As suas dinâmicas psíquicas. Então ele olha muito mais, ele começa a dar um peso muito grande para a questão do contexto, da história. Porém, né, o Bowlby ele não faz nenhuma ruptura com a psicanálise. Inclusive ele considera que olhar demasiadamente, né, para essas situações mais externas, né, mais do cotidiano, também seria algo perigoso. Então, o Bowlby ele traça, né, um caminho próprio. A gente poderia dizer, ele não segue uma vertente da psicanálise propriamente dita, mas tem uma influência ainda, e ele
tenta seguir esse meio termo, né, considerando, né, esses elementos do ambiente, do contexto, né, essas influências, mas também não deixando totalmente, né, toda uma compreensão, digamos, da dinâmica psíquica, né? E o Bowlby também ele vai absorver, né? Ele vai ter uma influência muito grande do campo da etologia, né? Que é o estudo do comportamento animal, né? Sobretudo a partir do trabalho do Lorenz, e também do Piaget, né? Então a gente poderia dizer que o Bowlby tem uma base, sim, psicanalítica, mas ele tem uma base etológica, né? Portanto, aí você tem toda a discussão, né, da teoria ou das teorias da evolução, né? Mas você também tem um campo da psicologia cognitiva. Então isso dá ao Bowlby assim um destaque, assim, no sentido da sua especificidade com que ele vai desenvolver, né, todo o seu, enfim, vai trabalhar toda a sua compreensão no que diz respeito ao desenvolvimento, sobretudo da criança, né, o desenvolvimento infantil, mas também suas relações. E aí tem uma coisa interessante, né, que o Bowlby, ele, por ele seguir esse caminho misto, digamos assim, né, ele vai tanto estar interessado, né, em estudar a criança, né, por ela mesma, tá? A criança que vive em um mundo que vive sob certas condições, né, que foi abandonada, não foi abandonada, que vive em uma família com determinadas características, enfim, a criança nas condições, né, a criança por ela mesma, né, das condições que ela vive, mas também a criança em nós, ou seja, esse mundo também interno, né? E, inclusive a criança que também habita os pais, né? Então a história do nosso desenvolvimento, né? Da dinâmica dos afetos, né? Que foram internalizados, né? Que foram incorporados, né? Que nos constituíram, né? Enquanto adultos. Então, o quanto essas histórias também das nossas infâncias presentes, né? O quanto isso também está presente no modo da gente se relacionar com as crianças, com os nossos, no caso aqui, dos nossos filhos, né? E isso tem muito da psicanálise, né? Ou seja, isso é uma marca que o Bowlby guarda, que é justamente o quanto essas histórias pregressas elas nos constituem. Então, olhar também para essas histórias pregressas é algo que vai interessar o Bowlby de um jeito muito particular, como foi colocado. E aí, seguindo, né, uma influência principalmente a partir da Melanie Klein e também da Anna Freud, um ponto que o Bowlby vai estar muito atento, né, em relação ao papel da ambivalência na vida psíquica, né? Então, essa relação ambivalente, contraditória também, entre amor e ódio, né? Medo e ansiedade, né? Então, esses são sentimentos emoções que são distantes, né? Amor e ódio, por exemplo, mas ao mesmo tempo são sentimentos que vão estar presentes, né? Simultaneamente. Então, por isso essa ideia de ambivalência, essa ideia de contradição, essa ideia de conflito. Então, o Bowlby ele vai estar muito atento a essa questão do conflito, das experiências conflituosas vivenciadas pelas crianças em seus contextos, né? E como é que as crianças vão regular, né, seus conflitos, como
por exemplo, amor e ódio, né? Ansiedade e culpa, que são inevitáveis, né? Na vida e no desenvolvimento. A própria psicanálise, ela vai tematizar muito, né, essas inevitabilidades na passagem do desenvolvimento no que diz respeito a essas ambivalências, a essas contradições, né? E aí as crianças, elas vão passar com mais ou menos intensidade situações de perdas, né? Situações de raiva, situações de amor, né? Então, a regulação desses conflitos, né? Tanto por parte da criança quanto por parte dos atores e da própria condição externa, é que vai remeter aquilo que o Bowlby vai chamar, né, de situações de apego, mas situações de perda também, né? E aí, lembrando também a influência que o Bowlby tem do campo da etologia, porque o apego é algo visto também em outros animais, né? Que não necessariamente essa relação de apego do filhote, né, com o seu genitor, com sua genitora, não é só por uma questão de espécie, né? Então há uma série de estudos que mostram que filhotes podem desenvolver relação de apego com adultos de outra espécie. Então essa característica do apego, né, constitui processos evolutivos, está na história evolutiva de muitas espécies, portanto também da espécie humana, né? Então vejam como o Bowlby ele sai incorporando, né, essas contribuições. Mas voltando, então o que o Bowlby vai estar interessado é isso, né? Como é que se dá a regulação desses conflitos, os impactos disso, né, que vão impactar, digamos, trazendo algum nível de prejuízo para o desenvolvimento da criança, ou situações que são importantes, né, de que as crianças possam saber lidar, né, com essas emoções, sentimentos, e qual o papel dos pais, né, e mesmo a gente poderia dizer dos educadores, né, no sentido de mediar, né, no sentido de sobrepesar, saber separar, saber medir, dosar, né, até que ponto há situações que podem ser atenuadas, né, desses sentimentos, dessas contradições, né, podem ser atenuadas em relação à criança, ou situações que não, que a criança de alguma forma ela precisa passar por essas situações como algo importante, né, benéfico, digamos assim, para o seu desenvolvimento. Bom, e aqui eu queria fazer uma contextualização, né, porque a obra do Bowlby é uma obra que se desenvolve na década de 50, né, 60, tem uma grande divulgação e maturidade na década de 70, né? Ou seja, a gente está falando aí de pelo menos 50 anos, né? De uma produção que remete a esse período. Então, obviamente que, ainda que seja uma teoria, né, e sejam estudos ainda inspiradores, né, mas não está devidamente contextualizado. Então, a gente vai estar, na medida do possível, também contextualizando aqui algumas coisas do pensamento do Bowlby, né? Então, por exemplo, quando a gente fala, né, da importância de distinguir, né, aquelas situações que são situações que a criança precisa passar, né, precisa lidar, né, com esses sentimentos, por exemplo, de raiva em relação aos pais, porque ela
foi contrariada, ela se sentiu frustrada, ou situações que de fato essas situações podem ser atenuadas ou mesmo evitadas, né? E mesmo condenadas. Por exemplo, o Bowlby, ele era um crítico muito forte em relação ao castigo, né? Essa ideia do castigo, né? Essa ideia de que o castigo ele serve como um meio eficaz de controle, né? Então, por exemplo, essa frustração a partir do castigo, segundo o Bowlby, né? Esse castigo, e aí eu estou me referindo a esse castigo talvez mais perverso, né? Ele deve ser completamente evitado. Mas hoje em dia, né, voltando aí para os aspectos mais da contemporaneidade, a gente vive, né, em um mundo uma pressão muito grande, né, pela questão do consumo, né? Então você tem aí as big techs, né, as redes sociais digitais que terminam influenciando o nosso comportamento de gosto, né, de consumo. E aí é muito comum a gente não saber o que é realmente necessidade, né, o que é um desejo, né, o que é um capricho. E isso chega muito forte, né? Se chega forte para os adultos, né? Imagine como isso chega em relação às crianças, né? Então, como os adultos regulam também, né, esses quereres, digamos assim, das crianças, que muitas vezes não estão pautados nas suas reais necessidades. Obviamente, eu não estou aqui defendendo uma vida estritamente presa, né, nessas questões de reais necessidades. Ou seja, a gente vai beber, ou comer, ou beber, ou se vestir, né, só por uma questão física, né? Tem toda uma questão social também que é importante. Não vamos ser ingênuos em relação a isso, mas a gente está falando aqui de situações que começam a ultrapassar certos limites, né? Então, como nós adultos vamos regular isso, inclusive como nós que estamos também imersos nessa situação. E aí, trazendo esse olhar, né, para o pai, mãe, né, o cuidador, o educador, que é também algo de interesse do Bowlby. Quer dizer, o Bowlby não está olhando apenas para as crianças, né? Ele está olhando também para essa relação. Então ele vai se preocupar muito também com esses pais, né? Com esses educadores, inclusive trazendo esses questionamentos, né? Dizer, como é que esse pai, que também foi uma criança, né? Que traz também seus traumas, né? Como é que ele vai lidar com esses conflitos ou com essas demandas das próprias crianças, né? Em termos também mais contemporâneos, né, e numa perspectiva mais psicossocial, né, isso, né, como os pais que estão impactados por esse mundo do consumo, esse mundo mais individualista. Então é isso, né, como é que esses pais, eles, né, nesse mundo, né, nesse contexto mais individualista, consumista, como ele vai também regular essas demandas, né, das crianças, essas questões que são muito próximas das dele. E aí, no nosso próximo episódio, pessoal, nós vamos estar aqui trazendo que equivale, né, ao segundo capítulo do livro Formação e Rompimento dos Laços Afetivos. A gente vai estar trazendo uma discussão sobre os aspectos etológicos, né, no desenvolvimento da criança, tá? Então, espero que vocês tenham apreciado, né, essa proposta aqui da gente, né, da gente falar um pouquinho sobre o Bowlby, né? A gente pede que você possa curtir, né, se realmente valeu a pena. Se não se inscreveu no canal e quiser se inscrever para estar recebendo notificações, é só se inscrever aqui no nosso canal. E é isso. E até a próxima.